Olá, senhoras e senhores, bem-vindos para a nossa aula, né, em continuidade da análise dos artigos da Constituição Federal. Na semana passada a gente fez a leitura, né, e fez uma análise, né, até o artigo 175. Estamos falando sobre a intervenção, né, do Estado na ordem econômica, né, ou seja, em que momentos isso é possível, é viável. Então hoje a ideia é terminar esse tema, né, ou seja, intervenção do Estado na economia, para daí na próxima aula passarmos para o próximo assunto, que seria os monopólios da União, tá? Então a gente precisa fazer agora a leitura do artigo 176, que diz assim: as jazidas em lavra ou não e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo para efeito de exploração ou aproveitamento e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra, né? Então o artigo 176, ele deixa muito claro uma situação que é vigente, né, no Estado brasileiro, de que não importa quem seja o proprietário do solo, os recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica são considerados distintos, né, do solo e, portanto, pertencem à União, tá? Ou seja, né, é possível explorar ou aproveitar esses recursos minerais desde, né, que a União autorize, né, ou conceda, né, para um terceiro, né, para um particular, exercer qualquer atividade econômica sobre este solo, tá? O parágrafo 1º diz que a pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o caput deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União no interesse nacional, né? Aqui novamente traz, né, a Constituição Federal faz menção ao interesse nacional, lembrando, né, que quando se trata de interesse nacional se dá, né, efetividade ao princípio, né, da soberania nacional, que informa, né, a ordem econômica. Então, voltando aqui, né, no interesse nacional, por brasileiros ou empresas constituídas sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no país na forma da lei, que vai estabelecer então as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixas de fronteira, né, ou então de terras indígenas. Eu fiz uma pesquisa, né, legislativa, então, né, porque que fala muito sobre toda esta questão, né, ser regulada por uma lei, né, complementar ou ordinária, né, mais precisamente uma lei ordinária. Só que até hoje, né, são vários os projetos de lei, né, que buscam regulamentar esse dispositivo constitucional. Só que até hoje, né, como dito, não existe nenhuma regulamentação específica, tá? Então, como não existe uma regulamentação atual, né, específica, vale ainda, né, é válido ainda os dispositivos do Código de Mineração de 1967, né? Ou seja, aquele código lá de 67 que não contraria, ou seja, qualquer dispositivo do código que não, né, contraria o texto constitucional, ele é válido, né, porque foi recepcionado pela Constituição Federal. É importante mencionar aqui sobre o parágrafo 1º, que é possível, né, você fazer pesquisa, né, ou efetuar a lavra, né, de recursos minerais e mesmo o aproveitamento, né, dos potenciais a que se refere o caput do artigo, né? Só que isso só é possível mediante autorização ou concessão da União, né? Ou seja, como isso pertence à União, é a União que tem, né, a prerrogativa de autorizar, por exemplo, né, um terceiro, alguém do segmento privado, para, né, fazer pesquisa ou explorar essas jazidas, né, de recursos minerais, tá? Outro aspecto interessante que a gente pode destacar aqui do parágrafo 1º do artigo 176 é que isso só pode ser feito por brasileiros ou então por uma empresa, né, que esteja constituída sob as leis brasileiras, porque aqui se trata de riqueza, né, do solo, né, no território brasileiro. Então não há a menor chance, né, dessa riqueza ser explorada por estrangeiros, né? Mas essa empresa constituída sob as leis brasileiras, ela pode ter
capital estrangeiro? Pode, né? Mas a empresa tem que seguir, né, as regras, né, e os ditames da legislação brasileira, né? Ou seja, não é possível um estrangeiro, né, explorar esta atividade econômica voltada, né, para a lavra, né, de terras na busca de recursos, né, minerais, tá? E por último, né, a questão da lavra ser efetuada, né, em faixas de fronteira ou em terras indígenas. Aí, obviamente, há um cuidado todo especial, né, porque provavelmente essa lavra, né, essa jazida, pode ser que ela tenha uma parte dela em solo brasileiro e uma outra parte, né, em continuidade, em um solo estrangeiro. Então, por isso que tem que ter uma legislação específica para dirimir quaisquer dúvidas acerca, né, desta atividade, né? Também em relação às terras indígenas, né, por força, né, do direito natural, né, que os índios têm ou exercem, né, sobre as suas áreas de terra, tá? O parágrafo 2º diz que é assegurada a participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e no valor, né, que dispuser a lei. Ainda vale, né, novamente aqui citando os dispositivos lá do Código de Mineração. É óbvio, né, que se eu sou o proprietário do solo, que vai ser explorado por uma empresa qualquer, né, com autorização da União, é mais do que justo que eu, né, na qualidade de proprietário do solo, receba, né, ou tenha direito a uma participação dos resultados, né, auferidos, né, em relação a esta exploração, né, ou seja, em relação a esta atividade econômica. O parágrafo 3 diz que a autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado. Isso é interessante, né? Ou seja, não é permitido, né, que alguém autorizado a fazer pesquisas, né, aí de toda sorte, né, fique, né, ad eterno, né? Ou seja, com essa autorização, né, sem qualquer interrupção. Então, a Constituição é muito clara que quando se trata de pesquisa, o prazo é sempre determinado. E as autorizações e concessões previstas nesse artigo não poderão ser cedidas ou transferidas total ou parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente. Ou seja, se eu quero transferir, né, uma parte da minha atividade de garimpagem, né, ou cedê-la, né, por completo, eu posso fazer desde que eu tenha a anuência do governo federal, da União, né, porque é ele que concede, né, essa autorização, né, ou essa concessão. Então, eu não posso fazer sem consultar, né, a União e aguardar a sua anuência, né, para que eu possa, por exemplo, ceder ou transferir total ou parcialmente esta atividade, né, de garimpagem. O 4 diz que não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida. O que seria isso? Bom, o que é energia renovável? Né, segundo a doutrina, a energia renovável é aquela que surge, né, de fontes capazes de se regenerar por meios naturais. Ou seja, elas são consideradas, né, fontes de energia inesgotáveis. Também é conhecida, né, por energia limpa, né, porque durante o processo de produção de energia é gerado nenhum, ou se gera, né, pouco resíduo poluente. Então, por exemplo, o vento, né, a água, né, são fontes de energia, né, que são consideradas inesgotáveis. Então, nesse caso, eu não preciso de autorização, né, ou concessão para eu explorar uma atividade econômica dessa natureza, né, fazendo uso da energia renovável, né? Já a energia não renovável, ela tem um tratamento específico. Por quê? Porque são recursos naturais que, quando utilizados, eles não podem, né, ser repostos pela ação humana ou então pela natureza em um prazo útil, né? Um exemplo disso são os combustíveis fósseis, né? Bem como os combustíveis nucleares. Eles são considerados não renováveis porque a capacidade de renovação é muito reduzida comparada com a utilização que nós fazemos dele, né? Ou seja, essas reservas, né, elas mais cedo ou mais tarde irão se esgotar, ao contrário das energias renováveis. Por isso, né, quando a exploração se volta para uma energia não renovável, eu preciso de autorização ou concessão, né, da União para poder, né, explorar
essa área, né, né, obviamente, né, oferir, né, lucratividade com essa atividade. Muito bem, assim então a gente encerra, né, a análise dos artigos da Constituição Federal que dizem respeito aqui à intervenção do Estado na economia. Tá? Agora, só fazendo um apanhado geral, né, para que a gente possa arrematar esse assunto, é importante mencionar então que a Constituição de 88, ela é uma Constituição de feição liberal, e ela consagrou, né, a chamada economia de mercado, né, uma economia descentralizada, né, ou seja, o Estado ele intervém muito pouco, né, nas relações econômicas, deixando estas, né, especialmente, né, para o setor privado. Só que essa condição ela não é absoluta, né, porque em algum momento está autorizada, né, ou seja, o Estado está autorizado a intervir na economia, como a gente viu aqui nos artigos da Constituição Federal. Então, né, segundo a doutrina, essa descentralização ela está limitada então pela possibilidade da ação do Estado, né, que é a intervenção no domínio econômico. E isso pode acontecer, né, por razões de interesse econômico, aí o Estado agindo, né, naturalmente como um agente econômico, ou então quer por razões de proteção, né, que é voltada para atender os interesses, né, da coletividade, ou seja, da sociedade em geral. Né, por exemplo, intervindo para atender, né, ou para proteger os interesses dos trabalhadores, dos consumidores, né, dentre outros, fazendo então, né, uma gestão, né, de fiscalização, de incentivo e de planejamento, né, ou seja, regulando o setor privado quando necessário. Né, então, por isso que se diz que o Estado é um verdadeiro agente normativo regulador. A possibilidade, né, da ação do Estado na economia, ela pode acontecer de duas maneiras, né, através do regime de monopólio, que daí fica restrito às ações do Estado, ou sob o regime de competição, ou seja, né, o Estado atua no segmento econômico, mas em pé de igualdade, né, em regime de competição com os demais, né, com as demais empresas privadas que atuam nesse mesmo segmento. Né. Como a gente leu aqui na Constituição, é o artigo 173, né, que dispõe que, ressalvados os casos, né, de monopólio, que são previstos na Constituição, que é o nosso próximo assunto, né, a partir do artigo 177, a exploração direta da atividade econômica pelo Estado só pode acontecer, né, quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou então em casos de relevante interesse da coletividade. Né? Então, nós podemos concluir que a possibilidade do monopólio estatal ela se sustenta justamente nessa ressalva expressa, né, que está prevista no caput do artigo 173, e isso deriva, né, da própria Constituição, mais precisamente lá nas normas contidas, né, nos artigos 21 e artigo 177, que é o que a gente vai, né, tratar na próxima aula. O artigo 21, mais precisamente lá no inciso 23, quando fala das competências da União, diz o seguinte, né, que compete à União, dentre outras situações, explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos, né, alguns importantes princípios. Né? E o artigo 177 ele é específico quando diz que constitui monopólio da União. Aí são aquelas situações elencadas, né, a partir do artigo 177, que a gente vai deixar para analisar na próxima aula. Já os imperativos da segurança nacional, né, a que se refere também o caput do artigo 173, como condicionante, né, ou seja, né, é uma condição que, né, uma autorização do Estado intervir, né, na atividade econômica, precisam ser definidos, né, por lei federal, justamente para limitar, né, em que momento o Estado pode, né, intervir na economia, porque cabe à União, né, por exemplo, ou seja, se ocupar, né, de matérias voltadas à segurança nacional, né, como está disposto lá no artigo 21, incisos 2 a 6 e inciso 22, bem como, né, o artigo 22, incisos 3, incisos 21 e incisos 28 da Constituição. Lembrando que dizem esses artigos, né,
diz o seguinte, né, artigo 21, compete à União declarar a guerra e celebrar a paz, assegurar a defesa nacional, permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou então nele permaneçam temporariamente, decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, né? Então, ou seja, aqui fica muito claro, né, que são situações que presentes os imperativos de segurança nacional, ou seja, que é de competência exclusiva da União, né? O artigo 22, que também é mencionado, né, este assunto, né, que nós estamos a tratar hoje aqui na análise, né, dos artigos da Constituição Federal, ele diz o seguinte, né, artigo 22, que compete privativamente à União legislar sobre requisições civis e militares em caso de iminente perigo e em tempo de guerra, normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros, né, militares, defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional nos termos aqui dos incisos 3, 21 e 28 do artigo 22 da Constituição Federal. Já quando há a possibilidade, né, do Estado intervir na economia em relação aos casos, né, de relevante interesse público, né, aí a matéria já passa a ser de competência concorrente, né, da União, dos Estados, do DF e dos municípios, isso, né, nos termos do que dispõem os artigos 24, incisos 1 a 5 e 30, né, da Constituição, bem como, né, o artigo 24, incisos 1 a 5, e artigo 30, incisos 1 a 5, né, quando fala das competências dos estados, do DF e dos municípios, e ali é muito claro, né, quando diz que se trata de legislar, né, concorrentemente, ou seja, a União, Estados, DF e municípios legislam, né, sobre assuntos de interesse geral, porque, obviamente, né, são, né, situações em que o Estado está, né, autorizado a intervir na economia, justamente para salvaguardar os interesses das classes, né, hipossuficientes, né, como trabalhadores, consumidores em geral. Tá? Também, né, esse artigo 173, no seu parágrafo 1º, que a gente acabou lendo hoje, né, determina que é a lei que deve estabelecer o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, né? Essa lei, que a gente já fez uma análise na aula passada, é a Lei 13.303 de 2016. Esta lei, né, fala sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista, das suas eventuais subsidiárias, isso em todos os âmbitos, né? União, Estados, DF e municípios. Tá? Então, esta lei, né, que é uma lei ordinária, a que se refere, né, o texto da Constituição, ali no parágrafo 1º do artigo 173, é justamente a lei que autoriza, né, a criação de uma empresa pública, né, como está Caixa Econômica Federal, né, por exemplo, ou uma sociedade de economia mista, né, como o Banco do Brasil, Petrobras e assim por diante, né, bem como as suas subsidiárias, né. Ou seja, são essas empresas públicas e estas sociedades de economia mista, né, que são, né, os meios utilizados pelo Estado para intervir na economia, né, quando há interesse, relevante interesse da coletividade. Outros aspectos, né, importantes que a gente já viu na aula passada é que esta mesma lei que cria, né, essa empresa pública ou essa sociedade de economia mista, bem como as suas subsidiárias, elas precisam tratar de assuntos específicos, como, por exemplo, a função social da empresa pública, né, ou da sociedade de economia mista, bem como de suas subsidiárias, de que forma elas serão fiscalizadas pelo Estado e pela própria sociedade. Trata da questão da sujeição, né, ao regime jurídico próprio das empresas privadas, né, que é o regime seletista, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias. É importante que a lei também, né, destaque que essas empresas precisam observar os princípios constitucionais, né, da administração, no que respeita principalmente, né, à licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações. Vai tratar também de como é que ela vai ser constituída, como é que vai funcionar os conselhos, né,
administrativos ou fiscais, lembrando, né, que é garantido a participação de acionistas minoritários nos respectivos conselhos, tanto administrativo como fiscal. Vai também tratar da questão dos mandatos, né, estipulação de mandatos, avaliação de desempenho, bem como a responsabilidade dos administradores. Então, essas disposições, né, que estão contidas nesses incisos do artigo 173 visam justamente assegurar, né, o regime de competição entre empresas públicas e privadas que estão a disputar o mesmo mercado, né? Ou seja, então, quando o Estado atua no segmento econômico, intervindo na economia, né, com a finalidade de defender, né, ou garantir os interesses das minorias, o Estado atua como se fosse uma empresa privada qualquer e, portanto, o regime é de competição. Logicamente, né, essa regra não se aplica quando se trata, né, do regime de monopólio, né, porque daí o monopólio ele extirpa, né, ele impossibilita ou inviabiliza qualquer tipo de competição. Então, quando eu monopolizo uma atividade, como eu só sou aquele que exerce essa atividade, então não há que se falar, né, de regime de competição. As empresas públicas, né, a sociedade de economia mista e as suas subsidiárias, né, elas só podem gozar de privilégios fiscais que forem comuns às empresas do setor privado, e as relações dela com o Estado e com a própria sociedade sempre precisam estar regulamentadas em lei, né? Aí está, né, presente o respeito inafastável ao princípio da livre concorrência, né? Um princípio importante que garante, né, o respeito, né, e os interesses das relações de consumo, né, em especial dos consumidores em geral, né? Essa é a garantia, né, do princípio da livre concorrência. Também a Constituição Federal, né, diz que é possível, né, responsabilizar os dirigentes das empresas públicas, das sociedades de economia mista e de suas subsidiárias, quando estes, né, têm, né, em sua gestão, ou seja, né, quando a sua gestão é deficitária, né, ou ilegal, por exemplo, né, eles serão responsabilizados, bem como as próprias entidades, né? Ou seja, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, ela está sujeita, né, a punições compatíveis com a sua natureza, naqueles atos, né, que eventualmente sejam praticados contra a ordem econômica, contra a ordem financeira ou mesmo contra a economia popular. Também, né, é importante lembrar que, em relação à segunda forma de intervenção do Estado na atividade econômica, quando o Estado, né, ele está investido, né, como um agente normativo e regulador, ele tem, né, justamente a missão de preservar a chamada liberdade de mercado, né? Nessa preservação, né, da efetiva liberdade do mercado, a gente destaca muito a atuação, né, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD, né? Por quê? Porque atua, né, fortemente, né, evitando, né, que tenham eventuais concentrações econômicas, né, em alguns segmentos. Também atua contra, né, as hipóteses em que, né, algumas ações, né, de empresas possam eliminar a concorrência, e também, né, naqueles casos em que as empresas, né, buscam o lucro, né, de forma arbitrária, sem pensar nos interesses, né, econômicos da sociedade. Tá? E o Estado, né, através do CAD, exerce então está nesta frente, né, como agente normativo e regulador, e ele, né, o faz através de três funções essenciais, que é a função de fiscalização, a função de incentivo e a função de planejamento, né? O que seriam essas funções? A função de fiscalização, ela tem por objetivo reprimir o abuso do poder econômico que vise, né, a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e aumento arbitrário e sem causa dos lucros. A função de incentivo envolve o fomento à iniciativa privada através das suas mais variadas formas, né, como, por exemplo, estímulos fiscais, financiamento sob condições especiais, dentre outros, né? Tanto é verdade que a própria Constituição, né, estimula o Estado, né, nessas frentes, né, quando diz, por exemplo, lá no seu artigo 174, parágrafo 2, que a lei ela precisa apoiar e estimular
as cooperativas ou qualquer outra forma, né, associativa, porque estas, né, atuam também, né, em frentes importantes como geração de ocupação e renda, né, e reforça, né, essa questão, né, voltada aí para né, a função de incentivo, lá o que diz, né, o artigo 179 da Constituição, que a gente já fez a leitura em outras oportunidades, que é justamente, né, que as entidades políticas da federação precisam, né, dar um tratamento especial para as microempresas e empresas de pequeno porte, né, simplificando, né, obrigações, né, administrativas, tributárias, previdenciárias ou creditícias, né, ou mesmo eliminando-as, né, caso possível, né, por meio de lei, né, sem falar na importância, né, do incentivo ao turismo, que também é tratado pela Constituição Federal, mais especificamente lá no artigo 180, quando diz que União, Estados, DF e municípios precisam promover e estimular o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. E, por derradeiro, né, para encerrar esse assunto, intervenção na economia, ficou faltando apenas a função de planejamento, né, que é aquela que está descrita e caracterizada no parágrafo 1º do artigo 174, que diz que a lei vai estabelecer as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento, na verdade, né, a política nacional de desenvolvimento regional, né, política esta estabelecida, né, e atuante por um decreto, né, de 2019, decreto número 9810, né, que é justamente esse decreto que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, né? E por que isso é importante? Porque é justamente um planejamento, né, de caráter estrutural, que visa, né, atingir o pleno desenvolvimento econômico e social, não só de uma ou outra região, mas de todas as regiões do país. Então, quando fala aqui, né, que o Estado, como agente normativo, regulador, ele precisa, né, estar atento a alguns aspectos, quando fala da função de planejamento, ele precisa, né, estar atento que o país como um todo precisa estar desenvolvido, né, não só a região sul, sudeste, centro-oeste, né, mas todas as regiões do país. Todas elas precisam, né, estar, né, serem autossuficientes, né, que não dependam, né, uma região não dependa da outra, né. Então este é um dos grandes desafios, né, de qualquer governo quando precisa colocar em prática, né, esta política de desenvolvimento regional, tá? Bom, senhores, tudo isso, né, foi possível ver, né, na análise desses artigos, né, da Constituição Federal que a gente viu até a data de hoje, tá? Lembrando então, né, que esta aula em caráter extraordinário é uma aula gravada, pelos motivos já explicados em outra oportunidade, e eu vou deixá-la, né, disponível para acesso, certo? Ela então complementa o assunto iniciado na aula passada sobre a intervenção do Estado na economia, tá? Gostaria muito que vocês então, né, vocês já estão me ouvindo aqui, é porque já assistiram a aula, né? Fico contente quem assistiu a aula, né? Acompanhou essa aula gravada, e também leia, né, o material, né, que eu tenho, que eu vou deixar, né, anexado no mentor, tá? E principalmente uma questão importante: qualquer dúvida sobre aquilo que nós falamos hoje nessa aula gravada, anotem, por favor, e me cobrem na próxima aula, que antes de a gente ingressar no próximo assunto, que são os monopólios da União a partir do artigo 177, a gente faz uma análise, né, daquilo que eventualmente, né, foi né, sugerido como uma dúvida, né, única ou de um grupo de pessoas. Tá ok? Senhores, senhoras, obrigado, né, pela atenção. Agradeço mais uma vez, né, pela compreensão, né, da minha dificuldade de estar presente nessa aula dessa semana, mas nos veremos com certeza na próxima aula, né, que será na próxima quarta-feira à noite. Tá ok? Um abraço a todos, boa semana, bom feriado e até semana que vem.